Olá, caro aluno! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo Ciências Humanas ao alcance de todos. No vídeo de hoje nós iremos abordar a segunda parte acerca da Revolução Francesa, focando nos acontecimentos históricos pertinentes à fase da Revolução Francesa, conhecida como Convenção Nacional, período que se estende dos anos de 1792 a 1794. A Convenção Nacional, ela surgiu a partir da proclamação da República Francesa. Ela era formada por 750 deputados e ela assume o governo em 20 de julho de 1792. Bem, a principal medida dela foi a proclamação da República. E dentro desse grupo formado por 750 deputados, nós temos aqui grupos políticos, dentre eles os jacobinos, os girondinos e a planície. E dentro desse contexto, é um contexto onde nós temos ali uma forte oposição, principalmente por conta da formação da primeira coligação, nações que viam com maus olhos os progressos revolucionários. Quais eram essas nações, professor? Áustria, Prússia, Países Baixos, Espanha e Inglaterra. E a partir daí, nós temos a vitória do exército revolucionário francês sobre o exército desses países. Em relação aos principais grupos políticos da convenção, nós temos os jacobinos, conforme já mencionado, representantes das camadas populares que queriam medidas populares. Na Assembleia Geral, na convenção, eles se sentavam à esquerda. Então, os jacobinos, eles eram conhecidos ali como o grupo de esquerda. Já os girondinos, como eles representavam a alta burguesia, a burguesia industrial e comercial, eles eram contrários à participação popular. Então, eles queriam reformas, só que eles eram contra, digamos assim, que o povo participasse diretamente das decisões. Eles, como se sentavam à direita, eles eram conhecidos ali como o grupo de direita. E no meio, nós temos ali a planície, que era um grupo sem representação política definida, que era o grupo do centro, ora apoiava os jacobinos, ora apoiava ali os girondinos. Luís XVI ele foi julgado pela Convenção Nacional e, no geral, ele foi a acusação, traição à pátria. Ele estava preso desde 1792. Só que eles votaram a pena de morte. Se ele deveria ser absolvido, liberado, ou se ele deveria ser condenado. Os girondinos votaram pela absolvição e os jacobinos votaram pela condenação. Então, 90% dos deputados da convenção votaram pela condenação. E Luís XVI, ele foi condenado à guilhotina no dia 21 de janeiro de 1793, conforme nós temos aqui as ilustrações. A revolta da Vendéia, ela foi um conflito entre realistas católicos versus republicanos revolucionários. Esses realistas católicos, no geral, eles eram camponeses, pessoas simples, só que por conta da tradição, eles viam ali o rei como o intermediário de Deus e os homens, porque era o que eles ouviam na igreja. Tanto que a repressão ela foi violenta e ela deixou um saldo de 200 mil mortes e um rastro de destruição. A Convenção Montanhesa, liderada por Robespierre, e a partir daí que os jacobinos eles assumem o comando da revolução, eles criaram novas instituições, porque a França ela tinha dois problemas. O problema interno, que era reprimir essas rebeliões monarquistas, e o problema externo, as nações absolutistas estavam ali cercando e encurralando a França para, a qualquer momento, tentar invadir o território francês e reprimir a revolução. Então, quando os jacobinos eles assumem, eles criam novas instituições como o Comitê de Salvação Pública. Esse comitê fazia parte o Exército, os departamentos, os distritos comunais e os comitês de vigilância. O Comitê de Segurança Geral, representado pela defesa da Revolução dentro e fora do país, e a prisão de opositores. E o Tribunal Revolucionário, que julgava os inimigos da Revolução, onde nós temos ali a condenação à morte por meio da guilhotina. Robespierre, quando ele assume o comando,
ao mesmo tempo que ele cria medidas populares, ele passa a perseguir os opositores. E muitos desses opositores, eles nem tinham ali o direito à defesa. O Tribunal Revolucionário simplesmente condenava sem antes passar ali por um julgamento. Só que, no geral, na parte popular, quais foram as principais medidas? Abolição da escravidão nas colônias francesas, tabelamento do preço dos alimentos, distribuição das terras do clero e da nobreza aos camponeses, reforma educacional, ensino primário gratuito e obrigatório e o voto universal. Só que isso acabou gerando uma grande oposição por parte, dos grupos girondinos. A solução foi a execução em massa dos opositores. Esse período ficou conhecido como Grande Terror Jacobino e, segundo relatos, nós temos ali cerca de 42 mil execuções pela guilhotina. As principais vítimas eram opositores e muitos dos antigos aliados do próprio Robespierre, como Danton e Hebert. Isso faz com que o Robespierre ele acaba se isolando politicamente. Planície e girondinos organizam uma contra-revolução dentro da revolução. Ou seja, o plano seria simplesmente esses dois grupos tomarem o poder e prender o Robespierre e destituí-lo, digamos assim, do poder. Essa contra-revolução, esse contragolpe, ficou conhecido como Convenção Termidoriana, de 1794 a 1795, onde os girondinos eles assumem o controle do governo, da Convenção Nacional da República Francesa, e eles prendem Robespierre e executam Robespierre, e no dia 28 de julho de 1794, assume uma nova forma de governo, o Diretório. E essa foi mais uma aula de História Geral daqui do canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que a força esteja com você.